Uma das festas mais tradicionais do cristianismo é a Páscoa. E saber quando é a Páscoa é muito fácil. Ela é comemorada sempre no primeiro domingo, após a lua cheia, e após a primeira lua cheia, depois do equinócio. No hemisfério sul, do equinócio de outono, e do hemisfério norte, o equinócio de primavera. Essa festa, ela não é originada do cristianismo. Ela é uma festa originada no judaísmo. E nós vamos estudar hoje um pouquinho mais a respeito da festa judaica, dessa comemoração da Páscoa judaica. Toda terça, aqui no Teu Legal, tem um quadro chamado Bíblia Explicada, que é um quadro que o pastor Alan lê um capítulo da Bíblia e vai explicando ele de versículo a versículo. Então, se você tem alguma dificuldade para ler, e se você teve alguma dificuldade para ler algum texto e não compreendeu, aproveite. E já completamos o livro de Jonas e agora estamos estudando o livro de Salmos. Muito bem. E na quinta, nós temos a nossa série de entrevistas. Às vezes nós temos algumas aulas especiais, às vezes é algum vídeo especial. E de vez em quando nós temos as entrevistas com as pessoas que são autoridades no assunto, como é o caso hoje com o Dr. Daniel. Que por ter uma agenda muito corrida e tal, nós vamos ter então um vídeo especial sendo liberado dessa vez na segunda-feira. Então, se você quer conhecer a respeito das quintas teológicas, você pode acompanhar que elas estão disponíveis aqui no canal também. E também tem um quadro especial, já que estamos no momento de Páscoa, temos o quadro chamado Deus na Arte. Que é um quadro bem interessante que o pastor Alan pega trechos da vida de Jesus Cristo e mostra como quadros famosos representaram esses momentos. Essa é uma minissérie de 5 vídeos, já está toda ela disponível no canal. A Páscoa judaica, também chamada de Pessach, é uma das datas mais importantes do calendário judaico. Ela é uma festa que é de observância obrigatória, ou seja, os judeus já praticam até hoje, e é uma das datas que mais causa movimentação entre os judeus, assim como Yom Kippur e Purim. A Páscoa judaica ela é baseada, lógico, no calendário judaico, acontece todo ano no mesmo dia, que é no dia 14 de Nissan. Então, obedecendo o calendário judaico, no dia 14 de Nissan. E para falar sobre a Páscoa judaica, então eu trouxe alguém que sabe muito mais sobre a Páscoa judaica do que eu, que é o senhor Daniel. Boa noite, senhor Daniel, tudo bem? Boa noite, tudo bem? O professor Daniel fez o seu doutorado em Itapipoca? Sim. Muito bem, então o doutor Daniel fez o seu doutorado em Itapipoca. Montagem de Lego avançada, é isso? Exatamente. Então, o Dr. Daniel é doutor... E daí eu fiz uma especificação em montar Legos no Star Wars. Muito bem. Então, o senhor fez o seu doutorado em montagem de Lego avançada, especialização em Lego Star Wars. Exatamente. Muito bem. E toda essa formação acadêmica, então, nos ajuda a conhecer mais sobre a Páscoa judaica. Exatamente. Muito bem, muito bem. Então, nós vamos hoje conversar com o senhor Daniel a respeito da Páscoa judaica. Senhor Daniel, nós sempre começamos com as mesmas... Eu sei que o senhor fica nos laboratórios, o senhor fica muito distante, na academia, lê muitos livros, né? Talvez possa não ter assistido alguma das nossas entrevistas do Teu Legal. Então a gente sempre começa com a mesma pergunta. Eu gostaria que o senhor contasse para nós como foi a sua conversão. A minha conversão foi bem natural, podemos dizer. Porque desde que eu nasci, eu já conhecia a palavra de Deus, né? Porque a minha família e todo mundo da minha família são cristãos. E teve uma época, quando eu tinha meus 4, 5 anos, que eu estava no culto infantil, e a tia Pri estava explicando uma história. E ela perguntou, quem não aceitou Jesus, levanta a mão. E eu fui uma dessas pessoas que levantou a mão. Então, daí eu entendi a mensagem
pedi que Deus entrasse na minha vida. Muito bem, muito bem. E após essa sua conversão, então, demorou um tempo, mas houve o seu batismo. Exatamente. E como foi o seu batismo e quem lhe batizou? Quem me batizou foi um pastor da minha igreja, né, chamado Alan de Macedo Simões. E a sensação foi bem estranha, porque eu nunca tinha sentido aquela sensação, né? Parecia que algo de pesado que eu carregava foi deixado de lado. E foi algo bem emocionante. A gente já... Acho que ele ainda não teve um talk show com o seu... com esse pastor. Acho que ele ainda não concedeu entrevista pro Teu Legal. Mas quem sabe um dia ele conceda uma entrevista pro nosso canal aqui. Ah, aliás, tem um vídeo sobre o meu batismo aqui no Teu Legal. E é o mais visto até então. Então é super fácil. É só você entrar se você estiver no computador, youtube.com/teolegal, que vai estar lá o primeiro vídeo sobre o meu batismo. Doutor Daniel, eu sei que o senhor tem estudos avançados em muitas áreas, mas a nossa conversa hoje é a respeito da Páscoa. A Páscoa cristã, ela surge com a morte de Cristo. A Páscoa, em geral, ela surge com a morte de Cristo? Não, exatamente. A Páscoa judaica, ela surge com o povo hebreu no Egito, na época de Moisés, que estava vivendo em uma escravidão por 400 anos, segundo Deus falou para Abraão, né, que a sua descendência teria esse castigo, porém haveria um líder que vingaria o povo hebreu, e esse líder, obviamente, né, como nós já sabemos, é Moisés, né? Então ele vai lá com Arão e vai conversar com o rei. Porque ele já tinha uma intimidade com o rei, porque, aliás, ele era um irmão adotivo, praticamente. Então ele vai pedir para o rei... Quando o senhor fala rei, o senhor está se referindo a Faraó. Ao faraó. Sim, que é o título que o rei do Egito recebe. Ah, muito bem. É o faraó. Ele foi falar com o faraó Ramsés e pediu, né, pro povo hebreu poder ser livre para glorificar a Deus no deserto. E o faraó, como tendo aquela mão dura, não deixou. E daí Moisés profetizou que haveriam pragas para castigar o povo egípcio, e assim foi acontecendo. Até que no 10º dia, né, dessas pragas, Moisés vai lá conversar de novo com o faraó, né, com o Ramsés. E daí, mais uma vez, o Ramsés disse que não deixaria o povo hebreu ser livre da mão de obra egípcia. Então, ele profetizou que os hebreus e todo o povo do Egito, se não quisesse, né, que o seu primogênito morresse, teria que pegar um cordeiro macho, sem manchas, que era usado para ser sacrificado, né, como perdão de pecados, e matasse. Com o seu sangue, eles teriam que pincelar os umbrais e os batentes das portas. Já com a sua carne, eles teriam que comer com pães asmos e ervas amargas, né, simbolizando aquele sofrimento do povo hebreu no Egito. Muito bem. E diante dessa colocação, eu queria voltar um pouquinho na história. Então, sabendo assim, porque o povo hebreu não é originário do Egito. O que o povo foi fazer no Egito? Assim, E quando que o povo foi para o Egito? Algum tempo atrás, antes de Moisés e tudo mais, havia José, que era um menino hebreu, né, o favorito do seu pai, Jacó. E seus irmãos tinham muitos ciúmes dele, né? E como sabemos, ele foi atirado meio que numa cova. E aprisionado lá por muito tempo. Até que eles decidiram tirar José de lá. Os irmãos, né? Sim. Para vendê-los a um grupo
Mercadores mesmo. mercadores que estavam viajantes passando ali. por ali. Sim. E eles decidiram vender José. E eles estavam indo para o Egito. Então, ele vai para o Egito, vira um escravo. E daí o rei tem alguns sonhos que José consegue decifrar. E José vai, ao longo do tempo, vai ganhando importância no Império do Egito. Até que ele se torna governador. Só que havia uma época, todo ano, que lá havia uma seca. Né? E eles não sabiam solucionar isso. Porque principalmente nessa época, o povo morria de fome. Então José, como ele era um cara bastante esperto, ele decidiu fazer o quê? Pegar alguns grãos e armazená-los até essa época. Então, eles teriam comida. E isso fez com que o Egito fosse ficando cada vez maior. Até que Jacó e toda a sua tribo decidiram... Os parentes de os José. parentes de José, exatamente. Até os irmãos. Junto com Benjamim, foram até Egito para pedir ajuda. Né? Para pedir ajuda, porque eles estavam passando fome. Daí, depois de muito tempo, acontecem algumas coisas, eles são presos, e José consegue libertá-los. O Jacó descobre que seu filho José era o governador do Egito. E ele fica super feliz e decide que irá morar lá no Egito, né? Tudo com a sua etnia e tudo mais. Com o seu povo. Com o seu povo. Depois de algum tempo, José e todo esse tempo que José fazia parte, todo mundo morreu. Naturalmente, né? Naturalmente. Ao longo do tempo, as pessoas não morreram. Então, subiu ao poder um faraó que não conhecia a história de José e a importância de seu povo, e esse rei começou a ficar com medo, porque cada vez mais o povo hebreu ia crescendo no Egito. E ele pensou que eles iriam atacar o povo egípcio. Sendo que não era verdade, né? O povo hebreu. Era um medo que o faraó tinha, mas não tinha um fundamento. Não tinha provas. Sim. Então ele decidiu escravizá-los. Mas mesmo assim o povo foi aumentando e aumentando o número de pessoas. Né? Até que ele decidiu matar todos os bebês hebreus, né, que tinham menos de 3 anos. Então eles iam lá, pegavam os bebês, os soldados invadiam as casas e matavam esses bebês. Antes era para algumas servas fazerem isso, né? Antes dos guardas. Eram para as servas fazerem isso, só que acabou não dando certo, porque elas guardavam os bebês. Eram os próprios filhos, né? Elas Sim. não iam fazer. Às vezes eram 2 parteiras que eram para matar, né? Que eram 2 parteiras as principais. E daí, uma mãe e seus 2 filhos, né, já maiores, estavam com medo, porque tinha acabado de nascer um menino. Menino que tinha poucos meses. Então o que eles decidiram fazer? Eles decidiram pegá-lo, enrolá-lo em um berço, em um cesto, né, e jogá-lo às margens do rio Nilo. Até que a rainha do Egito estava se banhando no rio Nilo e até que encontrou um cesto. Miriam, né, irmã de Moisés, estava olhando... Irmã desse bebê que estava no cesto. Estava lá olhando tudo o que estava acontecendo. Sim. Até que a rainha se aproxima do cesto e vê que é um bebê. E ela fala: olha, esse é um bebê hebreu, mas eu não tenho ninguém para cuidar. Então Miriam sai do mato e fala: olha, eu tenho uma mulher que consegue cuidá-lo. Então, até que ele ficasse adulto, ela foi cuidada pela mãe. Que pra princesa era uma cuidadora qualquer. Uma babá. Uma babá. Sim. E ela decidiu dar o nome desse bebê de Moisés. Por quê? Porque significa tirado das águas. Ou seja, ele foi encontrado num cesto no rio Nilo e foi tirado desse cesto no rio Nilo, né? E por isso ela deu esse nome. O rio Nilo não é o canal de Suez, né? Não. É do ladinho, mas não é aqui. São coisas... São pertinho do outro, mas são diferentes. São parecidos, mas são diferentes.
Que agora com o navio encalhado lá, Sim. tem muita gente que acha que às vezes até o Rio Nilo, o canal de Suez passa pelo Rio Nilo. Não, Não. passa do lado, mas não Sim. tem nada a ver. Uhum. Tudo bem, muito obrigado pelo esclarecimento. E a outra pergunta que eu queria fazer é a seguinte, então, nós já vimos que há um governador do Egito chamado José. José foi um bom governador, né? Tanto que recebe um bom trabalhador, tanto que tem o direito, inclusive, de trazer todo o povo hebreu para o Egito. Depois o povo acaba não vivendo relativamente firme com Deus e o próximo faraó não conhece mais a história de José e então se levanta contra o povo hebreu e aí surge o tal do Moisés. Esse Moisés é criado como irmão de Faraó, né? Ou como filho do Faraó, Sim. como filho do Irmão de Ramsés e II. irmão do que viria a ser Faraó depois. Tudo bem. A vida segue. Aquele Faraó, que seria o pai adotivo de Moisés, falece e o seu irmão se torna Faraó. Quando Moisés vai pedir a Faraó para libertar o povo, qual é a resposta que o Faraó dá? Ele não aceita e diz: olha, avise seu povo, porque por sua causa eles terão que trabalhar o dobrado que eles já trabalhavam. Então, No que o povo trabalhava? ele trabalhava em construção de tijolos para construir as esculturas e tudo mais. Então, ele falou que eles teriam que trabalhar o dobrado, né, que eles já trabalhavam, que era bastante, e que eles não poderiam usar o trigo para fazer os tijolos, porque naquela época a infraestrutura não era tão evoluída, então eles usavam o trigo para fazer o tijolo. A palha do trigo, Sim, né? a palha do trigo para fazer o tijolo. Então, eles tiveram que achar uma técnica para fazer um outro tipo de tijolo, e eles acabaram conseguindo, né? Mas com muito esforço. Então, ao invés de amenizar, o Faraó acabou endurecendo. Tudo bem. Exatamente. E aí, o senhor já citou rapidamente, mas eu queria voltar nesse ponto. As 10 pragas, elas têm alguma coisa a ver com a Páscoa? Sim, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a Páscoa, assim. Com essa Páscoa judaica? Sim, elas são muito importantes. Pois não. O que o senhor pode nos falar a respeito das 10 pragas? Elas são muito importantes, principalmente porque elas mostram um recado que o Deus que Deus estava junto com os hebreus e que o Deus dos hebreus era maior do que todos os deuses do Egito. Porque quando teve o ataque de Rãs, eles pediam para os deuses dos insetos, dos animais, e não dava de nada. O Egito era politeísta. Sim. E Ele os tinha hebreus vários- monoteístas. Sim. Eles tinham vários deuses. E eles pediam e não funcionava, né? E daí, a 10ª praga foi a que mais parece. Porque é justamente o significado, né? Porque a Páscoa vem de Pesach, Pessah, que significa passar. E passagem, tem aí uma pergunta que é: o que é exatamente essa passagem? porque existem pessoas que acreditam que a passagem é a passagem do povo pelo deserto. Outras pessoas acham que Pesach, que significa passagem, vai significar a passagem do povo pelo mar, quando o mar se abre e tal. Não é essa passagem, nem pelo deserto, nem pelo mar. É a passagem do anjo da morte que foi e matou todos os primogênitos egípcios, né, que não estavam com a porta pincelada. E o anjo da morte não matou só os primogênitos egípcios, né, dos homens. Ele matou também os primogênitos dos animais. Então, por exemplo, se eu tinha um cavalo que era a primeira cria, esse cavalo ia morrer. Esse cavalo ia morrer, exatamente. Quer dizer, na nossa entrevista aqui, se não tivesse a casa pintada, nós dois estávamos perdidos, porque eu sou primogênito e, pelo que eu lembro, o senhor também é primogênito, Sim. né? Eu lembro que eu conversei com, acho que foi com o seu pai, acho que foi com o seu pai, ou foi com a assessoria de imprensa sua que
que me passou essa informação que o senhor também era primogênito, né? Então, a ideia de Pesach é o ato de Deus de passar ali. Então, eles não celebram o fato do povo, mas de Deus cuidando do povo. Sim, exatamente. Isso é muito interessante, né? Da gente pensar que, na verdade, a festa, ela não é por um feito do povo, mas é um feito de Deus. É uma ação de Deus, né? E aí, quando a gente olha para a Páscoa cristã, a gente olha para a morte de Cristo e vê que foi um homem realmente, né? Sim. Jesus era homem, morreu ali na cruz. Mas Jesus também era Deus. Uhum. Então a morte, a Páscoa cristã, ela de certo modo também representa uma ação de Deus, né? Sim. E aí, o senhor falou então, doutor Daniel, que os judeus comemoravam a Páscoa em função desses acontecimentos. Os judeus comemoram a Páscoa até hoje? Sim, eles comemoram a Páscoa até hoje, né? Como você disse, eles comemoram igual eles comemoravam antigamente, numa data específica do ano. 14 de Nissan, Sim, né? 14 de Nissan. E aí tem todo o que a gente chama de Seder de Pesach, né? Que é Sim. toda a cerimônia e tal. Demora bastante? Umas 4 horas. O jantar todo demora Sim. umas 4 horas. Legal. E eu sei que o senhor já comeu pão ázimo. Sim. Né? Inclusive uma caixinha, era um pão importado, tinha o selo do rabino, era um pão todo especial. Pão ázimo é gostoso? Não tem gosto nenhum, não há um gosto específico para um pão ázimo, né? Mas ele tem gosto assim de pão normal, esse pão que a gente come na padaria? Ele tem um gosto de pão normal mesmo. É um pouco mais aproximado do pão normal. E o formato? O formato é um formato retangular, né? É mais ou menos assim. Bem alto? Sim, é bem alto e é mais ou menos assim. E a espessura dele? Ele é bem fofinho? Sim, não, ele é bem crocante. Como se fosse uma bolacha? Ele tipo fosse um salgadinho mesmo. Interessante. O pão ázimo é um pão muito interessante porque ele não vai fermento, né? É um pão sem fermento. Essa ideia do fermento é curioso porque na Bíblia em todo tempo o fermento é considerado pecado. Mas isso o senhor com certeza já sabe lá do seu doutorado. A primeira Páscoa, então o senhor nos falou dessa questão de serem livres e tal. A primeira Páscoa foi comemorada onde? No Egito mesmo, né? A carne do carneiro, né, do cordeiro que eles acabaram matando, eles tinham que assar e comer com os pães ázimos, que são pães sem fermento, e ervas amargas. Por que disso? Por que disso de pães ázimos e ervas amargas? Para dar aquele sofrimento do povo hebreu. E eles teriam que comer com pressa. Eles não poderiam sobrar, né? O fermento, não ter fermento é por isso, né? Não ficar esperando o pão crescer e tal. Amassar a massa, bota pra assar, já tira, já come. Sim, e eles tinham que comer rápido, porque isso era meio que um sinal que eles iam partir, né? E não podia sobrar. Então, se o cordeiro fosse muito grande, eles tinham que chamar outras famílias, as famílias de vizinhos, para comerem junto com eles. Na época nós não estávamos em distanciamento social, então... Sim, eles tinham que realmente fazer isso. Um fato curioso que eu lembro quando a gente vê isso, é que eles comiam já com roupa de ir pra rua, né? Sim, eles comiam com roupas de caminhada, né? Eles iam partir. Logo iriam partir. Muito bem. Iriam embora. Muito bem. E, doutor Daniel, eu acho que essa pergunta é bem esclarecedora, é uma curiosidade. E o senhor poderia contar para nós, hoje um dos símbolos da Páscoa nosso, até por uma questão de mercado e tal, são os ovos, né? Ovos de chocolate.
A Páscoa judaica já usava ovos de chocolate? Ela usa o ovo, é alguma tradição judaica? Quais são os alimentos que a gente usa na comemoração da Páscoa judaica? Para essa pergunta, eu tenho até uma colinha aqui, que Pois são alguns alimentos, né, que são bem interessantes. O matzá, que é aquele pão sem fermento, né? O vinho, que é um vinho especial para essa época, né, para o passagem. O vinho são... Sim. O vinho é kasher, né? Sim, o kasher. Ok. E o zeró, que é um pedaço de osso com carne, né? O maror, que é uma raiz amarga, é tipo as ervas amargas, né? A charozet, que é uma pasta que mistura maçã, uva e nozes, né? Também pode ter tamaras, canela e vinho. E essa charosa simboliza... É uma geleia, Sim. assim, bem dura. Simboliza a argamassa que os judeus usavam, né, para fazer os tijolos. Muito bem. Algas salgadas, que simbolizam as lágrimas do suor dos judeus. E o beitzá, que é um ovo de galinha cozido, que simboliza a esperança pela recuperação do templo de Salomão. Então, esse ovo beitzá não é de chocolate. Não, é um ovo cozido mesmo. E aí, lógico, o mercado, para fazer algo mais fácil e mais vendável e agradar as crianças, fez então um ovo ser de chocolate. Sim. Muito bem. Então, uma curiosidade, tem muita gente que acha que o ovo surge do nada. Não, ele tem uma tradição por trás. Né? Ele tem um surgimento por trás, né? Tudo tem esse surgimento. Só que esse surgimento já está bem claro e é usado até hoje, né? Tudo bem. Essa tradição. Mas a gente estava falando de chocolate, a nossa entrevista já está caminhando um pouco para o final. É pecado comer chocolate? O ovo de chocolate não é pecado. O que é pecado é você comer o ovo de chocolate e se esquecer o verdadeiro sentido da Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Para os judeus é a passagem do anjo da morte pelas casas egípcias, né? E isso sim é pecado, é você se esquecer do real motivo. Isso é pecado, mas o ato de comer não é. Né? O ato de você comer o ovo não é. O senhor, por acaso, gosta de chocolate? Eu gosto. Gosta de chocolate. Então, se alguém que está assistindo quiser aproveitar, já que recebeu tantos estudos, né? Já recebeu tanta informação, aprendeu tanto com o senhor hoje, se quiser retribuir lhe dando um ovo de chocolate, o senhor não vai ficar triste. Não. Os ovos de chocolate sempre são Bem-vindos. Mesmo depois da Páscoa? Mesmo depois da Páscoa. Então, muito bem. Então fica a dica para quem assiste. E qual é o seu livro preferido da Bíblia? Eu sei que o senhor é um estudioso, né? O senhor já leu muito, já leu muitos outros livros também, né? Eu até lhe agradeço o senhor deixar o seu PhD de lado e vir conversar com esse pequeno entrevistador, mas a gente gostaria de saber qual é o seu livro preferido da Bíblia. O meu livro preferido da Bíblia, eu tenho dois, né? Que é o Daniel, né? Que é um livro, né? Porque tem o meu nome, né? Muito bem. E o primeiro livro que eu li da Bíblia, que foi Apocalipse, porque eu acho bem legal isso de você saber o futuro das coisas. E por isso... E Daniel Finzinho também conta, sim, né? Daniel conta sobre o anticristo e tudo mais. O senhor sabe como se pronuncia o livro de Daniel no original em hebraico? É a mesma coisa do português, é Daniel. Daniel, né? Se escreve a mesma... não se escreve a mesma coisa, mas se fala a mesma coisa. Também. Fala igual. Qual é o seu canal do YouTube preferido? Teu Legal. Teu Legal. Muito bem, muito obrigado pela preferência. E qual é a sua história bíblica preferida? A minha história bíblica preferida é um pouquinho diferente, porque é o de Daniel na Cova dos Leões, né, que eu sempre escutava,
essa história quando eu tinha uns 4, 3 anos. Isso muito tempo atrás. Isso, muito tempo atrás. E a história de Davi e Golias, né? Porque demonstra que o Deus dos hebreus, né? O nosso Deus, é maior do que todos os deuses. É bem legal, eu gosto dessa história. Muito bem, essa história é muito interessante. E que pergunta eu não lhe fiz, mas eu deveria ter feito? Eu acho que seria legal se você fizesse uma pergunta direcionada a mim mesmo, perguntando o que eu acho da Páscoa. Muito bem. É porque o senhor tem tantos conhecimentos e já estudou tanto, né? Fez tantas faculdades, já morou fora do país, já estudou fora do país, então o senhor tem tanto conhecimento técnico que eu quis focar nisso. Então, primeiro eu peço desculpa por isso, doutor, mas eu gostaria que o senhor me dissesse, então, do ponto de vista pessoal, o que o senhor acha da Páscoa? Para mim, a Páscoa significa a morte e ressurreição de Cristo e uma nova vida para todo mundo, né? Porque Jesus é a luz do mundo, então, com a morte e ressurreição, ele nos traz uma nova vida. Muito bem. E o nosso talk show sempre termina com um convidado orando. O senhor poderia orar pelas pessoas que nos acompanham? Sim. Então, por favor. Senhor Deus, eu te peço por cada um que está aqui, que o Senhor esteja abençoando, né? Esteja abençoando cada um que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor esteja com a vida dessa pessoa. Que o Senhor esteja tocando no coração dela. Que o Senhor esteja do lado dela em todo momento difícil que ela tiver. Que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Doutor Daniel, eu agradeço imensamente a sua presença. Sei que foi difícil para o senhor vir até o Brasil com toda essa restrição, com seus estudos avançados fora do país, mas eu agradeço imensamente do senhor poder trazer para nós uma mensagem de Páscoa tão sincera e de alguém que tem tanto conhecimento como o senhor. Nós ficamos à disposição para outros estudos que o senhor queira expor. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, eu que lhe agradeço. E se você gostou dessa mensagem, se você aprendeu algo com essa mensagem, quer aproveitar a presença do Dr. Daniel e os ensinamentos dele, você pode enviar essa mensagem para alguém. Pode enviar para os seus amigos, pode enviar para os seus filhos, né? As crianças também podem aprender alguma coisa. Por exemplo, vamos lançar um desafio. Se você já sabia dessa tradição do ovo de Páscoa, coloca aqui nos comentários dizendo que você já sabia a origem da tradição do ovo de Páscoa. Sim. Essa é uma questão interessante, né? Boa ideia. Uma ideia interessante. Então, se você já conhece, escreve aqui nos comentários, envie essa mensagem para alguém e continue acompanhando as nossas outras séries aqui do Teu Legal. De vez em quando nós vamos ter o assessoramento presencial. O Dr. Daniel já nos ajuda muitas vezes nos bastidores, com toda a consultoria técnica e a consultoria educacional, mas de vez em quando ele vem para frente da câmera nos ajudar também. Então, Dr. Daniel, eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui, pedindo sempre que Deus abençoe a sua vida. Tudo bem? Muito bem. Obrigado. Então, Deus abençoe. Tchau, tchau.